Muito bem, vamos então às nossas manchetes do Brasil e do mundo. Guiné e Estados Unidos assinaram um acordo de cooperação em saúde com validade de 5 anos. Segundo a ministra das Finanças, Mariana Siricila, o memorando prevê quase 143 milhões de dólares entre 26 e 30, 2026 e 2030, 91 dos Estados Unidos, 51 da Guiné, conforme uma publicação então dela nas redes sociais. Esse dinheiro deve financiar ações contra a malária, acelerar a eliminação de poliomielite, modernizar laboratórios e reforçar profissionais de saúde. Nossa, perdão, pessoal. Vamos lá, então. Quero ressaltar essa questão da África. Podemos colocar a imagem de volta? Estou bem aí, Daniel. Vamos continuar aí o noticiário. Sobre essa questão da África, a gente está falando sobre uma situação que é também um dos campos onde os Estados Unidos e a China disputam por influência. A Nigéria, por exemplo, já está com uma população para passar de 200 milhões, se não já tiver passado. Agora estou falando, claro, em termos de análise, a informação não está tão fresca na cabeça. Mas o ponto é que se a gente falava da América Latina como uma região de interesse em particular, a África também é um ponto onde a gente pode ver algumas das alianças que vão moldar o futuro. E não fica só no termo figurativo. Quando a gente falava lá de El Salvador, a gente está falando do GROK na educação. No Brasil já tem IA chinesa na saúde. Quando a gente coloca isso contemporaneizando com a situação da IA e da ampliação de estratégias para que as alianças se calcifiquem nos próximos anos, o que eu quero dizer é que a gente pode estar diante de uma situação onde, quando as burocracias estatais mais e mais estiverem utilizando recursos tecnológicos das principais potências, é o tipo de coisa que consolida uma aliança. Ora, ou ter uma IA chinesa ou americana na educação ou na saúde é uma coisa que dá ou não dá alavancagem para outro país negociar de uma posição de força. A África é uma dessas frentes de combate, e isso é só um dos aspectos, IA, mas também minerais críticos, terras raras, processamento, por aí vai. E é um dos campos de influência, certamente. Isso também traz uma entrelinha interessante. Conforme, lá na largada do governo Trump, havia um diálogo de que a USAID, aquela agência que estava envolvida em polêmica de corrupção mundo afora, a Agência de Auxílio e Desenvolvimento dos Estados Unidos, entre outras iniciativas financiadas pelos Estados Unidos, por ONU, por outras agências, estavam na mira do Trump porque ele falava que aquele era um modelo que estava fracassado. Mas havia um recado interessante de que não era necessariamente uma vontade de se afastar de modelos de cooperação internacional, era que o modelo, através da ONU e através daquelas agências, era uma indústria falida. Então a gente também fica monitorando isso conforme a gente vê qual vai ser a postura dos Estados Unidos em termos de reengajar por outros meios depois daquele aparente distanciamento na largada do governo, quando esses órgãos estavam sob escrutínio. Vamos falar então de Rússia e Ucrânia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse hoje que a nova rodada de conversas de paz entre Ucrânia e Rússia, mediada pelos Estados Unidos, segue prevista para essa semana, mesmo em meio à guerra que agora se desdobra no Irã, começando no final de semana. Ele afirmou que o encontro, que estava marcado já para 5 e 6 de março em Abu Dhabi, pode mudar de sede por causa das hostilidades. Pois é, né? Abu Dhabi e os Emirados Árabes Unidos, entre os mais de 10 países atingidos pelo Irã, incluindo em áreas civis, um lugar meio delicado para ter negociadores americanos. Turquia e Suíça emergem como opções. No ritmo que a coisa vai, com o Chipre já sendo alvejado, Turquia também aí parece uma situação que, não sei, né? Eu, se fosse negociador americano, quanto mais longe, melhor, depois dessa aí. Do lado russo, Dmitry Peskov disse que Moscou tem interesse em continuar negociando. Zelensky recuou a ceder Donetsk, a região de Donetsk, então, e pediu mais defesa aérea para proteger a infraestrutura. Então, deixa eu ver se eu não falei alguma besteira hoje, alguma besteira agora, em termos de se os negociadores americanos devem estar nessa reunião. Mas, a princípio, deve ter mediação americana. A gente aguarda para confirmar se vai ser Jared Kushner e Steve Witkoff como em reuniões anteriores. Vamos passar por América Latina. A Argentina, então. O militar argentino Nahuel Gacho foi preso na Venezuela por mais de um ano. Agora, ele foi libertado e já saiu do país. Isso é o que anunciou o chanceler Pablo Kirchner no domingo. A esposa de Gajo disse que ele estava voando para a Argentina nesse momento. Gajo foi preso no final de 2024. Na época, a presidência argentina, em Buenos Aires, classificou a prisão como arbitrária e levou a denúncia a um tribunal internacional. Isso aconteceu antes da captura de Maduro, agora então, após a captura de Maduro, ele foi solto. Enquanto isso, a gente tem que abordar uma outra tensão global que tem cozinhado aí, mas tem passado por baixo do radar na península da Coreia. Lee Jae-myung, presidente então da Coreia do Sul, pediu no domingo a retomada do diálogo com a Coreia do Norte, poucos dias depois de Pyongyang, então da Coreia do Norte, descartar novas conversas com Seul. Em um discurso sobre o aniversário do movimento contra o domínio japonês, Coreia foi ocupada brutalmente pelos japoneses na Segunda Guerra Mundial, Lee disse que respeita o sistema de governo da Coreia do Norte, não buscará unificação por absorção e não adotará atos hostis. Isso aí é até um contexto contencioso ali na Coreia do Sul, afinal de contas, quando Lee foi eleito, isso veio no encalço
da deposição de Yoon Suk-yeol, o líder anterior, que falava que o atual governo, na época a oposição sul-coreana, estava em conluio com o Partido Comunista Chinês e a Coreia do Norte. Agora parece que tentou um apaziguador, a gente continua monitorando, claro, sem ser leviano aqui, mas cai nesse contexto. E por fim, agora sim uma notícia que tem muito a ver com o que a gente tem desdobrado quanto ao Oriente Médio. Um homem atacou frequentadores de um bar na madrugada de domingo em Austin, no Texas, deixando 2 mortos e 14 feridos. 3 vítimas em estado crítico. A polícia abateu o suspeito, que se chamava Ndiaga Diagne, um homem de 53 anos no local. Investigadores dizem que ele disparou de dentro de uma picape, de uma SUV, e depois a pé. A motivação é apurada, mas o FBI citou indícios de nexo com terrorismo, apesar da motivação ser incerta. As autoridades estão avaliando, então, se isso pode ter a ver com o atentado, ou melhor dizendo, com o ataque no Irã, com a guerra que se desdobra no Oriente Médio, conforme parece haver indícios de que o sujeito, então, tinha laços anteriores a extremismo islâmico. Claro, as investigações seguem em curso.